Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, antes de mais nada, eu queria desejar uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, final de semana de todos. E eu queria, passando aqui só para compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração hoje pela tarde. Não sei se vocês viram nos stories anterior. Eu hoje tirei um tempinho com meus filhos, né? Dar uma passeadinha, brincar, né? Divertir com eles. E a vida da gente também não é só trabalhar, estudar, não, tem que divertir também, né? E naquele momento ali eu andando com eles, brincando, divertindo, pensando, né, que as coisas mais simples da vida são as que mais marcam a gente. De ver ali aquelas duas crianças felizes de estar ali andando no mato, brincando. E ali naquele local ali eu conversando, brincando com eles, né? E fui pensando na vida, refletindo, que é nessas horas que Deus pega a gente de jeito. A gente começa a lembrar das coisas do passado. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente não dá valor em certas coisas, né? Eu antes achava que a vida era só trabalhar, manter a casa e dar atenção assim, sabe? Brincar um pouquinho e tudo. Mas só que com o passar do tempo eu fui vendo que a vida vai além disso. E Deus ministrou no meu coração uma passagem no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Quem não conhece, Eclesiastes vai falar do rei Salomão. Ele era o homem mais sábio, mais rico da época, né? Eu vou deixar aqui para vocês aqui, se vocês quiserem ler aí em casa. Eu vou ler aqui porque eu não decorei de cabeça. Eu li só nem. Mas é Eclesiastes capítulo 1, do versículo 2 em diante. Vai dizer bem assim, o texto já diz bem assim o início. A vida é ilusão. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. E quando Deus ministrou essa passagem no meu coração, eu tenho a Bíblia no telefone, na hora eu peguei o telefone e já coloquei, fui olhar e ler. E aí me tocou muito, sabe? Porque o que o versículo descreve era o que eu fazia muito. E de uns tempos para cá, tudo que eu sou cristão já desde criança, mas andei assim meio bagunçado, como a vida de todo mundo, né? A gente nunca é perfeito, nunca faz tudo certo. Mas um tempo para cá o que eu venho lendo na Bíblia, eu venho tentando colocar em prática para que Deus tenha lugar para poder trabalhar na minha vida. Porque quando nós colocamos em prática, Deus tem espaço para poder trabalhar. Porque se a gente não pratica o que a gente lê, não tem como Deus mostrar, né? E assim, é algo que eu indico que vocês façam, porque a mudança é drástica. Quando você começa a ler a Bíblia e praticar o que está escrito na Bíblia, claro que tem coisa que no dia de hoje não vai ter como você fazer, né? Mas só da gente já seguir o que tem ali que são os mandamentos, seguir o amor que Cristo deixou, as leis que Deus deixou, gente, não tem como dar errado. E eu tenho tentado fazer isso, eu tenho feito. Tem pessoas relatos que já me falaram, que entraram em contato comigo, falaram assim, nossa, Faedes, eu tenho feito também isso que você tem feito, tem falado, e tá dando certo, tá mudando, minha vida tá diferente. Então, não vou dizer que eu faço tudo, mas metade do que eu leio eu já faço. E quando você dá lugar para Deus, Ele faz. E vai ficando uma coisa assim tão natural que quando você se dá conta do que você fez, você vai ver que era o que realmente o Espírito Santo de Deus queria para a sua vida. E foi o que aconteceu comigo hoje.
eu ali com os meus filhos, brincando, né, passeando, e me pego refletindo nessa situação, e Deus me leva nessa passagem. Quando eu fui ler, era como eu era antes, é o que a passagem estava dizendo. Eu achava que a vida era só trabalhar, quanto mais eu ganhasse, para mim era melhor, e eu estava esquecendo das coisas simples, que era me contentar com o que eu tinha, amar quem estava junto comigo, primeiramente a Deus, depois minha família, os amigos que estavam próximos, pessoas que me ajudaram muito, pessoas que estavam próximas de mim. Eu estava esquecendo das coisas que realmente eram importantes. Só que naquele tempo eu não estava querendo saber de seguir nada, não. Eu acreditava em Deus, como a maioria acredita, temente a Deus, mas não praticava o que era certo. E o que acontece? Deus, muitas das vezes, para ele poder ensinar a gente, ele vai ter que ir tirando devagarzinho até você entender. E Deus foi tirando, Deus foi fazendo, para hoje eu entender. E hoje ali eu entendi que a gente tem que estar feliz, tem que ser feliz com o que a gente tem. Porque tudo isso é ilusão. Como diz aqui no livro de Eclesiastes. Pessoas nascem e morrem, o mundo continua sendo o mesmo. Se vocês for ler o livro todo de Eclesiastes, você vai ver a história do rei Salomão. Ele foi o homem mais rico e mais sábio da época. E ele mesmo fala, não adianta nada você ter muito dinheiro, ter muita coisa e não viver em paz. Ele diz que ele tinha tudo o que ele queria, tinha as pessoas que ele queria ao redor dele, mas chegou um tempo que ele não tinha sossego. E ele fala, mais vale um pouco com Deus do que um muito com inquietação. Então, não compensa. A gente contentar com o que a gente tem é muito melhor do que a gente lutar por coisas que não vão nos trazer paz. Claro que todo mundo tem que lutar por um futuro melhor, tem que trabalhar, não é isso. Mas antes da gente ter o que a gente quer, a riqueza que a gente quer, o carro que a gente quer, a casa que a gente quer, a gente tem que contentar com o que a gente tem. E primeiro de tudo, colocar Deus na frente, acima de qualquer coisa. Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, vai nos falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro a gente colocar Deus na frente, se contentar, agradecer o que a gente já tem. O resto Deus faz. Eu achava que para eu ser feliz, para eu ter assim, alegria na minha vida, precisava ter um carrão, uma casona top e tudo. Não, e eu venho descobrindo com o tempo que o que eu precisava eu já tenho. O que eu precisava eu já tenho. Dinheiro, bem material, um emprego bom, tudo. Isso melhora? Melhora. Mas não. Você vive sem. Vive sem. Agora você vive sem o amor de um filho seu. Você vive sem. Não vive. A vida da gente é complicada. Quando a gente não tem amor, é complicado. Então, meus irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu ainda falei, eu acho que eu não vou mexer com gravar nada hoje não falar nada não, deixar o povo, que o povo já deve estar enjoado da minha cara, todo dia falando um trem, todo dia, mas não tem jeito, tem hora que Deus ministra no coração da gente, a gente tem que falar, porque faz bem. E a frase para o dia de hoje é: estamos tão preocupados com o que queremos ter que esquecemos de agradecer o que nós já temos. Seja fiel no pouco, que no muito Deus te colocará. Não se esqueçam, bebam água, plante uma árvore e ajude uma vida. E é isso, meu povo. Fique com Deus e até amanhã.